Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 7 de dezembro. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Ambrósio. Ele foi bispo de Milão e viveu de 340 a 397. E foi durante uma pregação dele que Santo Agostinho se converteu. Santo Ambrósio morreu em 397, dizendo uma frase: eu busquei viver a minha vida de tal modo que eu não temo ter que me apresentar diante do divino juiz. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, depois o capítulo 10º, versículo 1, salta-se depois também para os versículos de 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria cidades e povoados e ensinava em suas sinagogas. Anunciava o evangelho do reino, curava todas as doenças e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, ele teve compaixão delas, porque viviam como ovelhas cansadas e abatidas que não têm pastor. Então ele disse a seus discípulos: a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Depois Jesus chamou os seus 12 e deu a eles o poder para poder expulsar os demônios e curar todo tipo de doença e de enfermidade. E os enviou com estas instruções: ide primeiro à casa de Israel. Curai os doentes, expulsai os demônios, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça também deveis dar. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da Palavra de Deus nesse 7º dia do Advento, onde a Sagrada Liturgia que prepara o meu coração e o seu coração para vivermos novamente a mistagogia, o mistério do Natal do Senhor. Para muitos, Jesus fora retirado do centro do Natal, porque para muitas pessoas o Natal hoje é mais uma tradição, é mais uma cultura, e que tem como grande garoto propaganda do marketing Papai Noel, onde Jesus não é mais autorizado a entrar nas ceias de Natal, nas celebrações de Natal, principalmente porque não queremos nos converter, não queremos ouvir o Evangelho, não queremos buscar uma vida digna. Então assim o Natal foi desfigurado e foi transformado tão só em um grande comércio, para darmos presentes, para comermos muito, mas sem o espírito verdadeiro do Natal. Aqui está o espírito da primeira leitura de hoje, retirado do livro do profeta do profeta Isaías, ainda o grande profeta da esperança, onde após percorrer os caminhos da dor, da desilusão, da descrença, do abandono da fé, que o povo estava percorrendo, é o Senhor que diz que vai entrar na história, que vai intervir na história e que vai resgatar o seu povo. Ele será o seu pastor, já que os pastores não pastoreavam mais o povo, já que os pastores não pastoreavam mais o povo de Israel, e já que os pastores queriam tão só a lã, a carne da ovelha, mas não a ovelha. Por isso é o próprio Senhor então que vem pastorear o seu povo para curar as enfermidades, para trazer de volta os que estão perdidos, para fortalecer as que estão fracas e principalmente para conduzi-los num caminho de salvação. E o profeta Isaías vai dizer: o Senhor criou esse caminho e deveis trilhar esse caminho, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda, porque este caminho conduz ao Senhor. Este caminho é que levará cada homem e cada mulher ao Senhor. É permanecer fiel em este caminho, é trilhar este caminho que o Senhor deixou. E quem é este caminho? Jesus de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Então agora mergulhemos no espírito do Evangelho de hoje, porque o Evangelho de hoje nos ensina que nós não somos voluntários do reino. A palavra voluntário não cabe para nós aqui nesse momento. Nós somos vocacionados. E vocacionados é diferente de voluntário. Porque o voluntário pode se oferecer a si próprio, ele se oferece, mas ele não terá condições de viver os grandes momentos difíceis do segmento. As desilusões, as perseguições, os fracassos. Por isso, aquele que compreende a vocação cristã somente como voluntariado, eu sou um voluntário, não vai fazer aquilo que lhe desagrada. Por exemplo, se é um padre, ele não vai querer fazer aquilo que o Senhor pede, mas vai querer aquilo que lhe traz contentamento, comodidade. E isso todos nós podemos padecer, de querermos fazer tão só aquilo que queremos, viver tão só aquilo que queremos, onde o espírito da missão então fica equivocado, porque nos compreendemos como voluntários, que nos oferecemos para esta obra, e Jesus vai dizer, não é assim. Jesus está percorrendo cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, ensinar. Uma das missões, então, daquele que é discípulo e discípula de Jesus é ensinar. E principalmente curando também, ensinando o Evangelho do Reino, a boa notícia do Reino e curando toda doença e toda enfermidade. Agora vem um verbo bonito e importante. Jesus, vendo a multidão, teve compaixão dela. Jesus tem um coração de compaixão. E porque o coração de Jesus é rico em compaixão, então o seu olhar também é de compaixão. E os seus gestos também serão de compaixão. E ele se compadece das ovelhas, porque elas são como ovelhas cansadas, esgotadas, que vivem sem um pastor que cuide delas. Porque os pastores estão ocupados com seus umbigos próprios, com seus próprios interesses. Assim então as ovelhas vivem desconsoladas, desoladas, perdidas, cansadas e abatidas, porque não têm um pastor. E Jesus teve compaixão. Está aqui um grande espírito do advento e da vida cristã, ter compaixão. Ser um homem e mulher com um olhar de compaixão. E Jesus vai dizer aos seus discípulos, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores nascem da oração, eles não são voluntários. Eles vêm da oração, é a oração que vai fazer surgir aquele homem, aquela mulher que vai servir o Evangelho. Então Jesus diz, orai ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe, porque a messe é grande e os operários são poucos, os trabalhadores são poucos. Depois Jesus chama os 12 e concede a eles o poder, o mesmo poder que ele tem, autoridade para ensinar, poder para poder curar os doentes e todas as outras enfermidades. Depois Jesus envia esses 12 em seu nome. Eles são trabalhadores da messe, eles são embaixadores de Cristo. Por isso eles devem ir primeiro à casa dos filhos de Israel, porque a eles foi concedido primeiro a aliança e as promessas, mas como eles não acolheram, então serão acrescentados pessoas de outras nações. E diz Jesus, curai os enfermos, expulsai os demônios, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não somos mercadores do reino e nem vendedores de ilusões. Por isso Jesus vai dizer, de graça recebestes, então de graça também deveis dar. Não podemos converter a nossa vida cristã em um mercado, para vender os sacramentos, para vender indulgências, para vender isso e vender aquilo, não. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus com um olhar de compaixão, porque quando o coração não é mais cheio de compaixão, os olhares ficam frios, calculistas, e os gestos então que iremos realizar também serão frios e calculistas. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a vivermos bem a nossa vocação e o nosso chamado. Amanhã, Imaculada Conceição. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito
os clamores meus. Santo Ambrósio, rogai por nós. Paz e bem.